Bom, nesse momento eu vou exibir o meu quadro para vocês. Vejam se está tudo ok, se está todo mundo vendo. Vamos lá. Pronto. Esse é o quadro da nossa aula de hoje. Queria dizer que quem quiser falar, basta habilitar o microfone, porque eu não estou direto olhando o chat, tá certo? Eu estou aqui com a imagem do meu quadro, vou mexer aqui no quadro. Então, o chat eu não estou muito de olho. Que é acolá que eu vou dar uma olhada lá. Se quiserem falar, basta habilitar o microfone. Douglas, Oi. tu tem um esquema de lousa, tipo, do assunto, ou não? Tenho, Karen, tá todo salvo aqui. Quer ver? Quero. Não, ou então tu podia mandar aqui pra copiar no caderno depois. É, exatamente. Quando tava só o Gustavo e o Jameson, né? Quando a galera tava entrando ainda, eu disse isso. Justamente. Tudo. Eu vou salvar esse quadro aqui todinho, ó, né? Em PDF, vou disponibilizar para vocês, para que vocês possam copiar depois, se assim quiserem, né? São 2 quadros. O primeiro é da explicação do conteúdo e esse segundo aqui são de questões, estilo Enem. Tá bom? Tá bom. Show. Então vamos lá. Pessoal, o que é que vocês entendem por blindagem? Né? Deixa eu voltar aqui para vocês. Blindar significa proteger, tá certo? Ou seja, sei lá, se eu tenho um objeto, um celular, eu quero blindar esse celular, que é o vídeo que eu vou mostrar para vocês já já. Eu vou cercar ele com alguma coisa que vai proteger ele. Isso é blindar um objeto. Por exemplo, a primeira coisa que vem na cabeça quando a gente pensa em blindar são carros blindados, pelo menos na minha cabeça, né? E carros blindados servem para quê? Para proteger de quê? De ameaças externas. Então é exatamente esse o conceito de blindagem, que quando a gente leva para eletricidade estática, acaba virando blindagem eletrostática. Voltando a exibir aqui o quadro para vocês. Vamos dar uma leiturazinha aqui no quadro que eu preparei. Então olha só. Em 1936, desejando demonstrar na prática que o campo elétrico é nulo. Olha só. O campo elétrico é nulo. Aonde? No interior de um condutor eletrizado. Quem foi? Michael Faraday, né? Um doidinho, cheio de curiosidade na cabeça. Ele construiu uma grande caixa usando telas metálicas condutoras e isolou-a da Terra. Então vamos entender, pessoal, quem foi Michael Faraday? Michael Faraday foi um estudioso, digamos assim, que a história conta, a história da física conta, que ele vendia revistas, trabalhava numa banca de jornal, vendia revistas científicas, passava a maior parte do tempo lendo as revistas científicas, e aí começou a se interessar pelo assunto, começou a estudar a fundo, a aprender sozinho, que é exatamente o que vocês estão fazendo agora, né? No estudo domiciliar. Envolve muito mais de vocês do que de nós, professores. Vocês têm que resgatar isso que todo mundo tem um pouquinho, né? Que é a característica autodidata, de aprender consigo mesmo, sozinho, se esforçando. Então, Michael Faraday foi um desses. Ele começou a ler muito artigos científicos, revistas científicas, e aí começou a se interessar pelo assunto da eletricidade. E aí, em 1836, desejando demonstrar na prática que o campo elétrico é zero no interior de um condutor eletrizado, ele, Michael Faraday, construiu uma grande caixa. Olha só a figura aqui. Deixa eu aumentar aqui a figura para vocês. Que é chamada hoje em dia de gaiola de Faraday. Deixa eu trazer ela para frente. Foi essa caixa que ele construiu. Né? Uma caixa
toda cercada por uma tela metálica e isolada do chão. Ou seja, não tinha contato elétrico com o chão. Estava totalmente isolado. Por quê? Ele queria provar que dentro dessa gaiola não tinha eletricidade nenhuma. Então, Michael Faraday construiu uma grande caixa usando telas metálicas condutoras e isolou-a da Terra. Ele entrou na caixa e, levando consigo vários dispositivos de detecção da presença de campos elétricos. O que é isso? Ele levou várias parafernálias que ele mesmo tinha projetado, como eletroscópio, né, como voltímetro, amperímetro, todos esses para medir a eletricidade, seja parada ou em movimento. Ele levou com ele para dentro da caixa e mandou que seus assistentes eletrizassem intensamente a caixa, ou seja, colocasse energia na parte de fora. O cara é meio doido, né? Mas ele sabia do que ele estava estudando, tinha conhecimento para isso. Ele só queria provar na realidade para todo mundo que dentro de um condutor não existe eletricidade, dentro, no interior de um condutor fechado. Feito isso, observou que nenhum dos dispositivos acusava existência de campo elétrico. Olha só, vou até pôr em negrito. Nenhum dos dispositivos acusava existência de campo elétrico no interior da caixa. Faraday nada sentiu, apesar de a caixa estar altamente eletrizada. Estava até saindo raios, como se fossem pequenas descargas elétricas da caixa para o ar, de tão eletrizado que a caixa estava. Mesmo assim, ele não sentiu nada dentro da caixa. Douglas. E aí, Gustavo? Isso é parecido, tipo, com um carro. Tipo assim, você tá dentro de um carro e aí, tipo, tá chovendo e aí tá relampejando. E aí, tipo, o carro dentro do... A gente não tem perigo de levar um relâmpago. Isso tem a ver? Tem totalmente, tudo a ver, Gustavo, tudo a ver. Uma das questões que eu vou trazer pra gente resolver, estilo Enem, fala exatamente dessa situação, né? Só que não é um carro. Eu tava vendo a videoaula e, tipo assim, ele deu, tipo, uma situação, tipo assim, dentro do carro, ele não vai, tipo, levar choque. Agora, a partir do momento quando ele sair, ele botar o pé e tocar na parte de fora, ele vai levar o choque. Porque acumulou energia, ficou eletrizado por conta do ar. Acho que ficou assim. Show de bola, olha só. O carro estava em movimento, parou, ficou muito eletrizado, e aí... Eu acho que ficou assim. Não, eu entendi. Eu estou procurando aqui, nos meus arquivos, um vídeo que é uma reportagem, na verdade, de um programa chamado Auto Esporte, que fala justamente sobre isso. Será que é seguro estar dentro de um carro no momento de uma tempestade? Né? Deixa eu achar aqui, para ver se eu consigo exibir para vocês o vídeo. Eletricidade estática. Oi, alguém falou? Achei. Eu já vi sobre isso. Reportagem do Auto Esporte. Olha só, eu vou abrir aqui na minha tela e vou exibir para vocês. Só um minuto. Por falar em eletricidade, o Brasil hoje... Pronto. Deixa eu só exibir agora para vocês. Aí vocês me falam se tá dando para escutar direitinho. Pronto. Tá todo mundo vendo uma repórter? Eu vou dar o play aqui. Sim, tô vendo. Tentem escutar. Se tiver ok, me digam que aí eu continuo. Eletricidade. O Brasil é hoje um dos países com maior... Por falar em eletricidade, o Brasil Ok, é hoje um dos vai países escutar. com maior incidência de raios no mundo. Enfim, aqui tá baixo. Quando se está ao volante no meio... O som tá um pouco baixo, né? Eu botei aqui no máximo o meu, mas eu acho que ainda assim tá baixo. Eu acho que se vocês escutarem com fone de ouvido, vai dar certo.
conseguiu ligar os microfones também aqui. É, exatamente. Desliguem seus microfones e ponham um fone de ouvido aí, que eu acho que vai dar certo todo mundo escutar. Vou voltar pro início. Dá um play agora. Por falar em eletricidade, o Brasil é hoje um dos países com maior incidência de raios no mundo. E quando se está ao volante no meio de um temporal, sempre aparecem dúvidas. Dentro do carro, estamos protegidos contra raios? Dentro do carro, sim, é um lugar seguro, porque ele está blindado eletricamente. Para ilustrar, carrinhos de alumínio, bonecos de cobre e um aparelho que simula os raios. E mesmo que eu tente atingir a pessoa lá dentro do carro, a carcaça ela blinda, ela não deixa a corrente elétrica penetrar no carro. Os pneus funcionam como isolantes? Em dias de chuva, o pneu molhado ele acaba sendo um bom condutor. Então é lenda. O que protege, na verdade, a pessoa não são os pneus, mas sim a estrutura metálica do carro, que é a gaiola de Faraday. A corrente elétrica ela não entra, sim, ela percorre o metal em volta do carro sem atingir a pessoa que está dentro. É perigoso ficar com a porta aberta ou com os pés encostados no chão? É perigoso, sim, a pessoa ficar com o pé para fora, encostar na carcaça do carro e nesse instante ocorrer uma descarga. O ideal é que a pessoa fique com os pés para dentro, com as mãos para dentro e com a porta fechada de preferência. E para quem brinca carnaval na chuva, cuidado quando estiver perto dos carros. Quem está fora corre mais riscos do que quem está dentro do veículo. Nesse caso, a pessoa está fora do carro. Logicamente, aqui ele vai ser um alvo, porque ele está num ponto mais alto. Vamos supor que isso aqui seja, por exemplo, um trio elétrico. Tem pessoas em cima, né, e tem pessoas embaixo, em volta do trio. A gente pode ver que a faísca ocorre do caminhão para essa primeira pessoa, dessa primeira pessoa para a segunda pessoa e essa segunda pessoa para o terra. Porque em altas tensões, altas voltagens, o ar, que é um isolante, passa a ser um condutor. Pronto. Deixa eu voltar para vocês aqui. Então, deu para perceber que quando você está dentro de um condutor, totalmente dentro, fechado, cercado, blindado, você está protegido eletricamente. Tranquilo até aqui, galera? Sim. Olha a Fran. Sim. Show. Vambora, continuar. Exibindo meu quadro novamente, então. Passando para a segunda parte do quadro. Então, o que é blindagem eletrostática? O que a gente pode concluir, tá certo? A definição. Podemos concluir que é uma região do espaço, olha só, o que é blindagem eletrostática. Uma região do espaço, quando totalmente envolvida por um condutor, torna-se livre da ação de campos elétricos que possam ser criados por cargas elétricas externas. Douglas, Oi, é assim, essa caixa, ela impede de colocar energia dentro, né, de passar com a eletricidade. certo, Carol. Quando a gente bota um celular para pegar sinal, ele pega ou ele impede? O teu áudio falhou um pouquinho. Quando a gente... Coloca um celular dentro da caixa, ele impede de o sinal passar para dentro? Pois é, essa caixa é de quê? Qual o material dessa caixa? Essa caixa blindada. Tá, se a caixa for de material condutor de eletricidade, tá? Vai ser blindado. Se a caixa for de madeira, se a caixa for de plástico, de acrílico, tudo isso aí é isolante. Se a caixa for de isolante, aí não vai blindar. A eletricidade não vai conduzir por fora. Então o que blinda, pessoal, é exatamente o fato da eletricidade ser conduzida por fora, como vocês viram lá na imagem do carro.
né? Quando o raio caiu no carro, o raio se espalhou por fora do carro. Então, se o material não for condutor, for isolante, né, ela não vai blindar. Então, vai ficar bem mais claro quando a gente for ver o vídeo do Manual do Mundo. Fala exatamente disso, Carol, dessa situação que tu colocou. Um celular dentro de um material metálico. Tá? Mas vamos lá concluir. O que é blindagem eletrostática? Deu para perceber que é quando uma região está envolvida por um material condutor. Olha só, podemos concluir que uma região do espaço, quando totalmente envolvida por um condutor, torna-se livre da ação de campos elétricos, que possam ser criados por cargas elétricas externas. Então a eletricidade não passa para dentro. Olha a figura da esquerda aqui. A gente tem um bastão. Deixa eu aumentar ela aqui para vocês. Né? Trazer ela para frente. A gente tem no próprio celular para aumentar a imagem. Não entendi? No próprio celular dá para aumentar a imagem, para não ter que aumentar. Ah, excelente, então. É verdade. O Jameson tinha me dado o toque, era só usar o movimento de pinça. Exatamente. Então, olha só. Vou aumentar não pra vocês. Vocês que lute para aumentar. Dá pra perceber que aqui a gente tem um bastão eletrizado com cargas negativas. E aí quando aproxima da esfera, que está neutra, ocorre o que a gente já estudou, polarização, né? Cargas positivas se aproximam, as negativas se afastam do bastão, que está negativo, e aí a esferazinha acaba sendo atraída. Isso porque ela não está blindada. Olha a figura da direita. Colocaram uma gaiola, ela dentro de uma gaiola, uma tela metálica. E aí mesmo com o bastão bem próximo, como antes, ela não reage mais. Vocês podem procurar no YouTube desse jeito. Experimentos de blindagem eletrostática. Vocês vão ver muitas pessoas fazendo esse experimento. Então, concluindo, a gaiola metálica produz uma blindagem impedindo que a esfera sofra influências do campo elétrico criado pelas cargas existentes do bastão. Então eu vou mostrar o vídeo do Manual do Mundo para vocês. Ele é bem esclarecedor. Douglas, Oi. o condutor seria a gaiola. É isso? Sim. Tipo, envolvido pelo condutor. Ah, tá certo. Quem falou comigo foi a Karen, né? É. Material condutor, Karen. Essa é a observação que vocês têm que fazer. O material que envolve tem que ser condutor, que é a gaiola, no caso. Né? Normalmente, quando eu ensino isso pessoalmente, em sala de aula, eu levo a gaiola lá e faço na hora. Seria muito massa, né? Tomara que essa praga passe logo, porque eu não vejo a hora de voltar a dar aula com experimento para vocês. Mas vamos lá. Vou exibir agora um vídeo do Manual do Mundo para a gente finalizar esse assunto e partir para as questões. Só um minuto que eu estou procurando aqui o vídeo do Manual do Mundo. Pronto, achei. Deixa eu dar uma aumentada nele. Tem dia que a gente não quer nem saber do celular, mas ele toca o tempo inteiro. Então, Tá todo mundo ouvindo? Sim. Show. Então vou continuar lá.
Tem dia que a gente não quer nem saber do celular, mas ele toca o tempo inteiro. Então hoje eu vou ensinar como fazer uma gaiola para guardar esse bichinho aqui e deixar ele bem quietinho. Você pode falar que é só você desligar o seu celular e aí ninguém consegue te encher a paciência. Mas se depois a pessoa que tentou te ligar encontra com você, ela pode descobrir que você andou deixando o seu celular desligado. Pois nessa experiência que eu vou mostrar, o celular vai ficar ligado e sem sinal. E eu não estou falando de modo avião, não. Para mostrar que o meu celular está funcionando direitinho, eu emprestei esse outro celular aqui. Vamos ligar de um para o outro. A gente viu que os dois celulares estão se comunicando perfeitamente, então agora eu vou fazer a minha sacolinha, o meu invólucro para deixar o celular sem sinal. Eu vou fazer isso usando essa telinha aqui, que é uma telinha usada para proteger as casas dos insetos. Uma tela feita para colocar na janela. Eu vou fazer uma bolsa de metal com essa telinha e eu tenho que prestar bastante atenção para não deixar nenhum furo. Eu vou colocar o celular aqui dentro e fechar cada frestinha. Tudo tem que ficar rodeado com o metal. Você está vendo que o celular está aqui dentro, ele está ligado e eu vou tentar ligar para ele de novo. Dá só uma olhada. Agora você já sabe como deixar um celular ligado e sem sinal. Como eu sei que muita gente não tem essa telinha aqui por perto, saiba que também dá para fazer com uma folha de alumínio. É só embrulhar e não deixar nenhum espacinho aberto. Se você quiser de fato deixar o seu celular fora de área e não quiser ficar embrulhando no papel alumínio toda hora, você pode fazer uma caixinha embrulhada com papel alumínio. Olha aí, Carol, o que tu falou. E agora eu sei que você vai querer saber por que o celular fica sem sinal quando ele está na caixinha de alumínio ou numa bolsinha toda furada como essa aqui. A razão é muito simples. Dá uma olhada no meu livro de física. Tanto a telinha de metal quanto o papel alumínio refletem ondas eletromagnéticas, ou seja, refletem o sinal do celular e não deixam o aparelhinho se comunicar. Na física, esse efeito é conhecido como blindagem. Um recipiente metálico fechado fica totalmente blindado. É a mesma ideia de uma experiência muito famosa, conhecida como gaiola de Faraday. Nessa experiência, um cientista chamado Michael Faraday entrou numa gaiola de metal e sentou numa cadeira de madeira. Daí ele soltou uma carga elétrica muito forte na gaiola e não aconteceu nada com ele, porque os elétrons ficaram passeando na parte externa da gaiola. E uma coisa muito legal é que essa experiência também dá certo com um radinho de pilha. Dá só uma olhada. E é claro que você não precisa contar que você aprendeu esse truque de como calar um celular sem desligar, nem para o seu chefe chato, nem para sua namorada ciumenta. Mais vídeos como esse aqui você encontra no Manual do Mundo. Essa experiência aqui pode parecer simplesinha, mas ela é muito importante para a gente entender por que a gente fica protegido de raios quando a gente está dentro do carro. Tem muita gente que acha... Pronto? Alô, alô, estão comigo? Galera, é isso aí, né? Blindagem eletrostática. Sim. Então eu vou exibir uma questão que foi do Enem de 2008, se eu não estou enganado. Deixa eu ver aqui no meu quadro, para vocês tentarem resolver. Não, 2010. Enem de 2010. Questão 78 da prova azul. Alguns já devem até ter passado por ela, né, quando estavam estudando aí pro Enem e tal. Eu sei que tem alguns que estão dando gás. Vocês estão vendo a questão, né? Questão 78. Eu vou ler com vocês até o item E. E aí
vocês tentam resolvê-lo. Então vamos lá. A questão fala assim: duas irmãs que dividem o mesmo quarto de estudos combinaram de comprar 2 caixas com tampas para guardarem seus pertences dentro das suas caixas, evitando assim a bagunça sobre a mesa de estudos. Uma delas comprou uma caixa metálica, olha aqui. Uma delas comprou uma caixa metálica e a outra uma caixa de madeira, de área e espessura lateral diferentes para facilitar a identificação. Um dia as meninas foram estudar para a prova de física e, ao se acomodarem na mesa de estudos, guardaram seus celulares ligados dentro de suas caixas. Ao longo desse dia, uma delas recebeu ligações telefônicas, enquanto os amigos da outra tentavam ligar e recebiam a mensagem de que o celular estava fora de área de cobertura ou desligado. Comando da questão, galera, olha só. Para explicar essa situação, um físico deveria afirmar que o material da caixa, cujo celular não recebeu as ligações, o material da caixa é de... Aí você já lê... Metal. Isso. Metal. E tem B. Já lê descartando, né? Já lê descartando. Madeira, descarta. Metal, pode ser. C, metal, pode ser. D, metal, pode ser. E, espessura dessa caixa era maior. Madeira, não, pode ser não. Só essas 3. B, C e D. Exatamente. Agora o porquê? Metal. E o telefone não funcionava devido à blindagem eletrostática que o material proporcionava. Olha aí. Exatamente. Sim. Perfeitinho, essa daí. Certíssima. Vou até marcar. Letra B. Por mais questões assim, né? Nem fé no pai. É Enem, viu? Isso aqui é Enem, 2010, né? Nem tão antigo assim não. Quer dizer, é bastante antigo. 2010. 10 anos atrás. 10 anos atrás. Por incrível que pareça, é um assunto que o Enem cobra muito, porque tá no nosso dia a dia. Né? Deixa eu voltar aqui pra vocês. Galera, toda vida que você entra dentro de um elevador, por exemplo, a rede do seu celular, os pauzinhos aqui, ó, né, da rede de comunicação diminui. Toda vida que você entra no estacionamento de um prédio, né, quando você entra no estacionamento subterrâneo de um prédio, você está cercado por uma armação metálica que tem dentro do concreto. Isso é blindagem eletrostática. Isso cai muito. Então vamos voltar. Próxima questão é com vocês de novo, tá? Vou só ler e vocês me respondem prontamente, como fizeram agora há pouco. Com toda certeza. Ok, vamos para a próxima. Não caiu no Enem, mas é uma questão estilo Enem. Se eu não me engano, está no livro de vocês. Foi da UFV de Minas Gerais. Durante uma tempestade, um raio atinge um ônibus que trafega por uma rodovia. Olha aí, Gustavo, situação que tu me colocou. Pode-se afirmar que é os passageiros. O que é correto dizer, galera? Item A. Os passageiros não sofrerão dano físico em decorrência desse fato, do raio, pois os pneus de borracha asseguram o isolamento elétrico do ônibus. Isso está certo? Tá certo. Essa primeira parte... Creio eu que sim, mas ela... Essa primeira parte não tá completa. Vamos ler todos. Os passageiros não vão sofrer nada, isso aí a gente sabe, né? Que eles vão ser blindados pela carroceria, que é metálica. A gente viu até no vídeo. Então, os passageiros não vão sofrer dano algum. Então, o item A pode ser. O item B serão atingidos pela descarga elétrica. Descarta. Item C. Serão parcialmente atingidos. Como é que é isso? Não. Meio atingido e meio não atingido, né? Não dá. Não. Tá fora. Não sofre. Item D. Não sofrerão dano físico. Pode ser. E o item E. Não serão atingidos. Pode ser. Então, eu acho que é a D, porque como o senhor falou, carroceria.
né? Olha só. Não Também sofrerão, acho. é o item D, não sofrerão dano físico em decorrência do raio, pois a carroceria metálica do ônibus atua como, ó a palavrinha-chave, ó, blindagem. Tá certo? Exatamente. Cadê o erro do item Tá A? certo, só que não tá tudo Ela certo, tá né? errada por quê? Ela não tá errada. Por quê? Ela tá meio errada. Ela Vocês só não sabem. tá completa. Isso. Exatamente. Existe algo chamado TRI no Enem, né? Então tem Faltou o plus. Tem umas que estão mais certas do que outras. Né? O que eu vejo aqui que pode estar errado no item A é ele dizer a justificativa, pois os pneus de borracha asseguram o isolamento elétrico do ônibus. Galera, isso pode estar errado. Não é que está, pode estar errado. Porque se a descarga elétrica for muito forte, até o que é isolante, como a borracha, pode se tornar condutor. Sim, era isso que eu tava até estudando, eu tava na videoaula, o cara falou que, tipo assim, quando a gente, às vezes a nossa mãe pede pra gente, tipo, calçar chinela pra pegar na geladeira, dependendo se a voltagem da geladeira for maior que a da chinela, vai ser quase certo um choque. Exato, né? Ou se a sua chinela estiver muito fina, como a minha, né? Quase encostando no chão, vai servir de nada, né? A borracha pode se tornar um condutor, sim, dependendo da voltagem que ela está recebendo. Né? Então não são os pneus que asseguram o isolamento. É um fenômeno físico chamado blindagem eletrostática. O que está errado no item E? Eles não serão atingidos, pois os ônibus interurbanos são obrigados a portar um para-raios em sua carroceria. Olha aí o absurdo. Bom, tudo tá errado nela. Para-raio. Não serão atingidos, tá certo. Tá certo, essa parte tá certa. Não serão atingidos. Só essa parte tá também certa. Também só isso, né? A coitada. Porque os ônibus interurbanos são obrigados a portar um para-raios na sua carroceria. Não tem nada, não tem nem lei para isso, que obrigue veículos a terem para-raio. Primeiro, porque para-raio tem que ser colocado no alto de um edifício, em pontos mais altos, para atrair o raio. Né? Como é que eu vou colocar um para-raio num veículo para atrair o raio para o veículo? Né? Tá meio ilógico. Ok, vamos para a próxima. Muito parecida, só que com avião. Dessa vez eu não vou nem ler. Vocês que me dirão a resposta correta. Deixa eu só marcar o item, né? O item correto dessa aqui. Eu vou salvar esse quadro, então o item correto tem que estar marcado. Entender. E aqui a palavra-chave é blindagem. Blindagem. Exatamente, aqui, ó. Deixa eu só retirar esse preenchimento. Sem preenchimento. Blindagem. Passando pra frente. Com vocês, Andormei já. Vai. Item D, a resposta. B de bola, D de dado. D de Jameson. Jameson, D de Jameson. Deu tempo nem de eu ler? Meu filho, você leu. Rápido Não é assim. Porque basicamente eu só li a pergunta. E a pergunta já me deu tudo. Isso economiza tempo, viu, galera? Cuidado. Isso é uma tática para resolver questões Enem. Você vai primeiro pro comando da questão. Olha aí, vamos nem ler o texto. Vamos ler só o comando. Quando o avião de passageiros é atingido por um raio em pleno voo, a tripulação e os passageiros, aí você vai procurar nos itens a palavrinha-chave. Blindagem. Blindagem. Né? Item D. Mas vamos ler a questão. Olha lá. D. A zona de convergência intertropical, ZCIT, é uma linha contínua paralela ao Equador, com aproximadamente 1000 km de extensão.
no Oceano Atlântico, as massas de ar mais quentes do hemisfério sul encontram as massas de ar mais frias vindas do hemisfério norte. Esse fato pode provocar grandes tempestades em alto mar e muita chuva na região nordeste do Brasil. Então até agora foi só blá 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 para dizer que tem tempestade acontecendo. Os aviões que partem do Brasil com destino à Europa e vice-versa em suas rotas atravessam essa região. Ou seja, os aviões vão atravessar uma tempestade, podendo ser atingidos por descargas elétricas ou raios. Então pronto, todo esse texto foi só para explicar o desenho, né? Te colocar a situação. O raio está atingindo um avião. Quando um avião de passageiros é atingido por um raio, é o comando da questão. Em pleno voo, a tripulação e os passageiros, que é que a gente já sabe da blindagem, eles serão atingidos ou não sofrerão? Não serão atingidos. Não serão atingidos. Pode ser o item A. O item B não. Serão atingidos, está errado. Item C, serão parcialmente atingidos, está errado. Não existe esse negócio de mais ou menos atingido. Item D, não sofrerão danos físicos, a gente já sabe que é o correto. Né? Eu vou até marcar logo. E o item O item A é a mesma coisa da questão passada. Tem a mesma linha. Ficou demais. Exatamente. O item é, podem ser atingidos se o avião não for muito grande. O que tem a ver com o tamanho do avião? Né? Então tá errado. O que tá errado no item A? Por causa que tá dizendo que tem porta-raios. Isso. Não serão atingidos, pois os aviões... É a justificativa que está errada. Essa primeira parte está certa. Não serão atingidos. Os passageiros não serão atingidos. Olha a justificativa. Pois os aviões são obrigados a portar para-raios na extremidade da sua fuselagem. Não. O motivo dos passageiros não serem atingidos não é ter para-raio. Não é isso. Então o único item correto aí, né, é o item D. Não sofrerão danos físicos em sua fuselagem. Tranquilo? Essas três questões. Tranquilo. Muito bem, gente. Obrigado, de nada. Vou voltar para vocês. Galera, essas três questões foram questões estilo Enem, tá certo? Na próxima aula, eu vou trazer questões estilo S. Então, próxima quarta-feira, eu vou preparar só questões US. Mas não é sobre blindagem, porque a US não aborda muito isso. Eu vou preparar questões sobre os 5 assuntos que nós já vimos, né, que eu estava comentando aí com os meninos que entraram primeiro na aula. Primeiro assunto que nós vimos, carga elétrica. Segundo assunto que nós vimos, força elétrica. Tipo de elétrico. Terceiro assunto, campo elétrico. Quarto assunto, energia potencial elétrica. E o quinto assunto, potencial elétrico ou voltagem. Esses 5 assuntos caem muito mais na US do que na ENEM, né? Que são contas, são todas fórmulas. Então, próxima aula, próxima quarta-feira, eu vou trazer só questões US pra gente resolver juntos, beleza? E eu já vou encerrando nossa aula por aqui, já. Beleza. E eu dou o assunto por encerrado. Primeira etapa, assunto finalizado. Com sucesso. Eu só gostaria de ter feito o experimento com vocês, né? Que é a parte mais divertida. A gente experimenta em casa. Vou pegar o papel alumínio e vou colocar no telefone. Se quiser se livrar de ligação, né? Já sabe a parte. Exatamente. Ninguém me liga, só a Francimara. Ei, galera. Fora ela. Mas eu queria dizer pra vocês se cuidarem, que eu quero vocês de volta na minha rotina, tá certo? Queria dizer também pra torcerem pra isso passar logo. Que eu não vejo a hora. Em casa. Fiquem em casa. Ninguém aguenta ter corona. Só pra vocês verem como o negócio Parem tá de ter sério. corona. Parece que o Ministério da Saúde aqui em Fortaleza divulgou que essas vão ser as piores semanas. Eles estão esperando mais de 200 mortes por dia aqui em Fortaleza. Só pra vocês verem Misericórdia. como o negócio tá sério. Fiquem em casa, passem álcool em gel, tomem banho com água e sabão. É isso aí. Jameson já tá sabendo de todas as precauções. Galera, boa noite pra vocês. Claro, eu tenho 3 pessoas difíceis aqui em casa. Fiquem com Boa Deus. noite. Estou às ordens. Boa noite.
Bye bye pra vocês. Tchau, Simara. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, Douglas.